Estou saindo para mais um dia do trabalho, do consultório. Enquanto eu me preparava para sair, me ocorreu uma pergunta interessante. Muita gente que me acompanha no Man of Six talvez imagina que eu esteja aposentado. Afinal, a gente fala bastante sobre envelhecimento, aposentadoria, qualidade de vida, propósito. Mas na verdade é que depois de 42 anos de odontologia, eu continuo trabalhando. Não pelos mesmos motivos de antes, né? Mas eu continuo. E foi justamente por isso que eu resolvi ligar a câmera hoje, porque algumas pessoas contam os dias para parar de trabalhar e outras continuam trabalhando mesmo quando já podem parar. Por que isso? Bom, enquanto eu vou para o consultório, eu quero compartilhar algumas reflexões sobre isso com vocês. Então, amigos, bem-vindos ao Man of 60. Então, só para esclarecer algumas coisas, porque a gente aparece lá no canal falando sobre diversos assuntos e às vezes isso pode gerar alguma dúvida. Primeiro, Porto Alegre, 7 graus, sensação de 6 graus, 5 graus. Enfim, uma vez eu ouvi que Porto Alegre não faz frio, a gente passa frio. É uma coisa completamente diferente. Porque ao contrário de muitos países da Europa e mesmo os nossos irmãos aqui do Cone Sul, a maioria, vamos dizer assim, infelizmente, das casas da população, as casas, vamos falar assim, as casas e as nossas roupas, elas não são preparadas para o frio, né? Existem locais do mundo em que o engarrafamento de manhã é algo... mas enfim, voltando. As casas não são preparadas para o frio. As casas, geralmente em cidades e países que faz frio, tem vidro duplo, piso aquecido ou calefação, enfim. E as roupas são, por exemplo, os sapatos são com sola de couro. Na verdade, eles são deveriam ser com sola, não sei se é borracha aquilo, mas a Argentina e o Uruguai eles costumam muito. Por isso que durante muito tempo uma das coisas que nós trazíamos quando íamos ao Uruguai e à Argentina eram os sapatos, porque eles protegiam muito mais contra o frio. Então, a gente passa frio, porque, óbvio, eu estou aqui no carro com ar-condicionado ligado, né? E tá tudo bem, mas lá fora, olha, a sensação térmica tá bem difícil. Então, esse é o meu trajeto, que eu faço diariamente. Óbvio, dentro dos 42 anos de profissão, não é o mesmo trajeto, porque eu me mudei várias vezes, mas essa é uma resposta que eu gostaria de dar, porque as pessoas me veem dentro do canal e pensam, e eu falando exatamente sobre devia ter passado uma água para não arranhar o vidro, mas enfim, as pessoas me vendo falar sobre e fazendo entrevistas principalmente. Eu já fiz entrevistas sobre aposentadoria, enfim, outros assuntos, né? Que num primeiro momento parecia deixar dúvidas ou poderia até dar certeza de que eu já era um aposentado. Mas não, eu sou um verdadeiro apaixonado pela odontologia. Como eu disse, hoje eu não trabalho pelo mesmo motivo de que eu trabalhava antes, né? Trabalho por prazer. Olha, o motoboys, isso é uma característica do Brasil muito forte, né? E sabe que esses dias eu peguei uma estatística. Eu tenho que buscar os números, mas a quantidade de motoboys que chegam acidentados nos prontos-socorros e hospitais, pelo menos aqui em Porto Alegre, isso deve ser uma realidade de todo o Brasil, é enorme.
porque existe uma diferença entre o motociclista e o... Né, eu ouvi falar essa expressão. Existe uma diferença entre uma diferença entre o motoqueiro e o motociclista. O motoqueiro, ele dirige completamente diferente do motociclista. O motociclista, ele é muito mais cuidadoso, né? E anda praticamente como se fosse um carro, a direção defensiva. Agora, o motoqueiro não, porque muitas vezes a gente tem que entender também, porque eles precisam cumprir metas, né? Então, aí a direção é muito mais ousada. Então, a minha atividade na Odonto hoje, ela, como eu disse, eu trabalho de uma maneira diferente, porque eu trabalho mais lento, eu trabalho de uma maneira diferente hoje em dia, não na mesma intensidade, né? Porque por vários motivos. Primeiro que a odontologia é uma profissão que ela realmente desgasta muito o corpo da gente. Não é por outro motivo que eu, há 10 anos atrás, me submeti a uma cirurgia muito forte de coluna, né? E fiquei com sequelas, mas graças a Deus elas me limitam na minha vida do dia a dia, mas não me limitam na atividade profissional, porque trabalhar sentado, essas coisas. Mas então eu trabalho num outro ritmo, atendendo menos pacientes. Eu preciso dar uma folga entre o dia de trabalho e outro, né? Mas por outro lado isso me dá algumas vantagens, eu vejo, porque eu me dedico mais ao meu paciente. Ele tem um pouco mais da minha atenção, não que antes eu não desse atenção, mas hoje em dia eu dou, por eu precisar trabalhar mais devagar, então eu atendo menos pacientes e dou mais atenção e faço as coisas mais devagar. Uma outra característica, uma outra consequência desses anos todos trabalhando é que a gente fidelizou muitos clientes, né? E a gente acaba tendo um vínculo quase que de amizade, né? Então, às vezes eu olho na minha agenda e vejo as pessoas que estão lá, e aí, obviamente, dependendo do procedimento que a gente vai fazer, eu chego e digo para a minha secretária, olha, marca mais meia hora para esse paciente, esse outro paciente, porque quando o paciente ele já tem um procedimento longo, aí não permite que eu faça isso, né? Porque senão é muito cansativo para ele. Mas quando o procedimento não é tão longo assim, e aí eu gosto de ficar conversando. Não é à toa que eu tenho, que nós desenvolvemos esse canal, né? Então são pacientes que a gente conversa, a gente troca uma ideia, troca experiências, enfim, é uma outra relação que a gente faz. Então a odontologia me deu tudo que eu tenho hoje, tudo que eu tenho um episódio que eu falo de aposentadoria, em que eu digo que a profissão ela não nos define como pessoa, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim, quem tu é? Eu sou João Emílio, eu sou dentista. Quer dizer, como se a profissão me definisse. Mas na verdade a profissão ela não nos define totalmente. Ela tem uma parte importante, né? Afinal, 42 anos, grande parte desses 42 anos trabalhando 5 dias, às vezes mais por semana e muitas horas, a profissão ela era uma grande parte. Eu passava mais tempo trabalhando, mais tempo no consultório do que em casa ou fazendo outra atividade. Mas então, mais ainda agora, trabalhando um pouco menos por necessidade, por questões de saúde, né? Mais ainda a profissão ela não me define, né?
ela ajudou a formar quem eu sou hoje. E esse foi um dos motivos pelos quais eu decidi, estamos em junho, há 1 ano e 3 meses atrás, iniciar esse projeto do Men of 60 e começar a abrir essa janela na minha vida. Porque durante alguns anos eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo de professores de um curso de pós-graduação coordenado pelo Valdemar Polido, que vocês vão ter notícias em breve, inclusive, nosso correspondente internacional. E eu tive o privilégio de receber o convite de fazer parte e durante algum tempo, durante as aulas, e aí parece que essa cachaça entre aspas, né? Não vão achar que eu sou alcoólatra, mas esse hábito de falar, isso cria uma necessidade. Desculpa, caiu o microfone aqui. Isso cria uma necessidade de falar. Então, esse foi também um outro motivo pelo qual eu decidi o projeto do Men of 60. É uma porta, é uma via, é uma maneira de eu me comunicar com o mundo, que é onde eu tenho oportunidade de falar, né? E então, mas aquela fase de docência, ela terminou e agora a gente segue só com eu tô às vezes falando dessa maneira porque a gente precisa ter cuidado no trânsito, né? Não dá para ter tanta... Ó. Então eu diria que mais de 90% do meu tempo de atividade profissional eu tive sempre a parceria de um outro colega, porque a minha especialidade é prótese dental. E a prótese, ela tem a necessidade da proximidade de um outro colega, principalmente que faça parte de periodontia e que faça parte de cirurgia. Então, durante muito tempo eu trabalhei com o Dr. José Heitor Zambuja de Castro, que decidiu seguir o caminho dele, decidiu se aposentar, né? E agora, há mais de ano, eu estou junto com um outro periodontista, o Dr. Ronald Halla Jr. Então ele me acolheu e ali acabei de passar agora na frente um dos nossos patrocinadores, a Auto Novo, o Tani da Auto Novo, que nós vamos iniciar um projeto, inclusive, pessoal. Eu já faço aqui um merchandising. Seu carro arranhou, amassou, Auto Novo, deixa seu carro novo. Vamos iniciar um projeto aí com o Tani. Vamos ver no que vai dar. E eu aproveito para mostrar um pouquinho, para quem não conhece, um pouquinho de Porto Alegre, o engarrafamento na parte da manhã de Porto Alegre. Esse aqui é o bairro Moinhos de Vento e aqui é uma rua onde tem alguns bares. Isso aqui à noite fica borbulhando, fervendo de gente. E aqui é os fundos onde tem uma parte de quadras de tênis do Clube Leopoldina Juvenil. Estamos nos dirigindo à Avenida Cristóvão Colombo. Então é isso, pessoal. Eu queria mais falar e esclarecer que sim, eu continuo trabalhando e nós vamos inclusive abrir uma ramificação dentro do Men of 60. Nós vamos fazer Men of 60 Odontologia, onde nós vamos começar a disponibilizar cursos, aulas, palestras. Em breve, isso aí está tudo germinando dentro da nossa mente borbulhante e estamos chegando aqui na Avenida Cristóvão Colombo, né? Então,
dois novos projetos. Um é o nosso correspondente internacional e outros são a parte de cursos. Essa parte de cursos vai preencher uma lacuna importante do canal, aliás, porque nós temos sido questionados e várias solicitações sobre essas questões. Então tem diversos projetos crescendo e germinando.